Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Bárbara Ferraz, faço parte do time de Educação e Marketing da Valia. Espero que, enquanto você assiste esse vídeo, esteja tudo bem com você, com a sua família. Esse conteúdo faz parte de uma nova playlist. Ela vai ser dedicada a entrevistas aqui no nosso canal no YouTube. A gente vai trazer para vocês novidades, conversas com especialistas ou convidados do mercado também. Então, eu já recomendo que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e fique à vontade para comentar, compartilhar. O link precisa e deve ser recomendado mesmo para sua família. O tema de hoje é um tema que a gente traz com muito prazer, porque ele vai ao encontro do nosso propósito. A Valia tem como compromisso proporcionar um futuro mais digno e sustentável para os seus participantes. E, para isso, a gente precisa tratar um tema que está cada vez mais se popularizando, que é a educação financeira. Bom, seja porque a gente se encontra num momento muito atípico, das transformações que estão acontecendo em função da pandemia, o nível do percentual de famílias que se encontram endividadas hoje passa dos 60%. E a gente, isso não é um privilégio só de brasileiros, mas nós temos uma cultura ainda pouco poupadora. Menos de 30% da população hoje reserva parte das suas rendas para um momento de emergência ou mesmo para investir no futuro. Bom, os participantes da Valia que hoje têm acesso a esse plano são ainda mais privilegiados. A gente está falando de menos de 10% da população brasileira que tem acesso a investir a um plano como o nosso, de qualidade, com um histórico de rentabilidade tão positivo. A educação financeira, ela não é um tema somente na agenda dos adultos. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, já compreende que é necessário tratar a educação financeira dentro das escolas. É um caminho, um processo, a gente sabe que não é tão imediato e que isso vai trazer resultados mais a longo prazo. Só que para a gente poder popularizar mais o tema entre os nossos participantes e ajudar com que você traga isso para a agenda da sua própria família, nós trouxemos hoje 2 convidados. Primeiro, a gente vai contar com a participação da Beth Teixeira. Beth é nossa diretora de Seguridade. Beth, seja muito bem-vinda. Olá, parabéns a todos que vieram nos prestigiar aqui. Esse tema de educação financeira é um tema muito importante para todos vocês. Então, quem veio aqui, né, quem buscou no nosso site, no YouTube, essa entrevista, já está de parabéns por ter esse interesse. Sejam bem-vindos. E espero que vocês gostem muito do que vocês vão ouvir aqui. Segundo, eu quero convidar o Daniel Coelho. O Daniel é gerente de educação e marketing, é um estudioso do tema e também está dentro dessa agenda com todas as iniciativas de educação da Valia. Bem-vindo, Daniel. Olá, Bárbara, obrigado. Olá a todos. Muito obrigado, assim, é muito legal poder participar de uma edição como essa, né, num período que todos cuidam tanto da saúde, né, num período como esse de pandemia. Nada mais justo do que falar um pouco de saúde financeira. Então, é uma grande oportunidade poder falar desse tema e eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer muito aí a sua família. Muito bem. Beth, muito tem se falado sobre o aumento da longevidade e a queda da natalidade. Como que esses fatores impactam e por que eles são tão importantes para o planejamento financeiro? É importante saber que a gente tem passado aí por um processo de envelhecimento da população. O que significa isso, né? Segundo a PNAD de 2019, a população de mais de 60 anos passou de 2012, eram 12,8%, e em 2019 já eram 15,7%, então um salto aí de quase 3%. Por outro lado, a população mais jovem, né, de 0 a 29 anos, em 2012 representava 47,7% da população, e em 2019 já representavam somente 42,3%. O que quer dizer isso? É uma boa notícia, né? As pessoas estão conseguindo viver mais tempo, mas, por outro lado, e as pessoas estão tendo menos filho. Por outro lado, a gente fica com um problema. E qual é o problema? Hoje, a Previdência Social, aquela aposentadoria que a gente recebe do INSS, ela funciona em regime de caixa. O que significa regime de caixa?
Quem está trabalhando hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Não existe poupança, né? Você não paga o INSS para fazer uma poupança para quando você se aposentar. Você está pagando o INSS para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Esse sistema ele é desenhado pensando-se que a população iria crescer, né, indefinidamente. Sempre ia ter mais gente na população ativa do que gente aposentada. Mas como eu mostrei aí, né, pela última PNAD, esse número está ficando cada vez menos previsível dessa forma. Ou seja, você vai ter cada vez menos pessoas pagando a aposentadoria de cada vez mais aposentados, né? Então, esse sistema não é sustentável. Por isso a gente tem visto aí sucessivas reformas na Previdência, né? Houve uma reforma lá feita na época do presidente Fernando Henrique, depois da Dilma, recentemente logo no início do governo do Bolsonaro, e outras reformas vão acontecer para poder suportar, né, essa diferença, porque as pessoas, um grupo cada vez menor de pessoas ativas não vai conseguir, através dos seus impostos, pagar a aposentadoria de tantas pessoas, né, que vão sobreviver. Qual seria a solução para isso? É exatamente o planejamento financeiro. O jovem, né, costuma falar que isso não é importante, que vai demorar muito para ele se aposentar, mas, na verdade, assim, quanto mais jovem, mais importante é fazer esse tipo de planejamento, começar a se planejar, porque quando ele se aposentar, provavelmente vai ter menos gente, né, menos população ativa para ajudar a pagar a aposentadoria dele. Então, esse planejamento é muito importante e precisa ser feito o mais cedo possível. Quanto mais tempo você tem para poupar, melhor vai ser a sua aposentadoria. Mais tempo esse dinheiro fica rendendo e melhor vai ser a sua aposentadoria lá no final. Daniel, há uma crença de que as pessoas, quando tomam decisões financeiras, que envolvem números, se pautam mais pela razão. Você poderia comentar sobre isso? Claro, Bárbara. É interessante, gente, ver que a Beth já trouxe um alerta sobre a importância de sermos protagonistas do nosso planejamento financeiro de longo prazo. Não dá para contar só com o INSS. Hoje já tem uma situação desafiadora, como ela bem colocou, e no futuro isso vai ficar ainda mais desafiador. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade de acompanhar esse investimento, de ser investidor e construir um futuro que vai nos sustentar num padrão de vida que a gente quer. Mas, para isso, é importante dar um passo antes, né, um passo atrás, e entender como que a gente toma decisões financeiras no nosso dia a dia. Parece óbvio a gente pensar assim, poxa, não, certamente as minhas decisões são pautadas em racionalidade. Só que não é bem assim. A nossa mente, né, tem estudos que mostram isso, ela tem duas formas, né, de pensar. Tem um modelo mais racional, de fato, é um modelo mais analítico, é mais lento, a gente tem que fazer uma análise, tem que fazer uma conta. É como se perguntasse assim, quanto é 13 vezes 24? É impossível responder isso rápido, pelo menos para a maioria. Então você tem que fazer uma conta, né, tem que ir lá pôr no papel e fazer todo esse racional. Então, isso é uma forma que a gente pensa. É uma maneira racional, uma maneira mais lenta. Só que na nossa mente também tem um modo mais emocional, mais automático. É como se perguntasse assim, quanto é 2 mais 2? O automático nosso já responde que é 4. Então, esse modelo de pensar, né, essa forma de pensar, influencia nossas decisões no dia a dia, em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive no financeiro. Né, numa pesquisa também que saiu recentemente, mostra que 85% das nossas decisões no dia a dia são tomadas nesse modo automático. Isso é porque a nossa mente busca atalhos, né, até para evitar gastar tanta energia. É natural nosso evitar essa energia, esse gasto de energia. Então, em tudo que a gente puder, a gente tenta buscar atalhos e automatizar e facilitar o nosso pensamento. Então, nas questões financeiras, nós também usamos esse método rápido e isso vai contra a racionalidade. Já adiantando, né, um exemplo muito clássico disso aí, o grande tipo de crédito que as pessoas, onde elas mais estão endividadas no mercado, é em cartão de crédito, que tem a taxa mais alta no mercado. Então, só por aí você vê que, se fosse analisar de uma maneira racional, ao pegar um crédito, eu escolheria um crédito mais barato. Então, por que a maioria acaba caindo num crédito alto? Então, aqui já é um sinal, né, uma
constatação de que, a exemplo dessa decisão, outras decisões financeiras que a gente toma no nosso dia a dia também são pautadas nesse modo automático, né, que vai contra a racionalidade. E além desse modo automático, ainda tem as questões emocionais, que nos levam também a tomar decisões financeiras. Tem pessoas que pensam, né, que se sentem importantes se tiver um carrão, uma casa muito boa, ela começa a confundir e colocar a sua identidade naquelas coisas que ela tem e não em quem ela é. Então, são situações emocionais que nos levam, às vezes, a um consumismo exagerado e podem nos atrapalhar num planejamento financeiro saudável, né? Tanto para o presente como para o futuro. Bom, sabendo então que essas decisões elas envolvem um carrossel de emoções, eu fico imaginando que algumas delas talvez tenham uns gatilhos que as acionam, né? Você poderia exemplificar quais gatilhos, alguns deles, e como a gente pode evitá-los? Um dos exemplos, né, de emoções ou até instintos que nos levam a tomar uma decisão financeira errada, eu vou trazer o primeiro exemplo que é muito simples, né, que é a fome. Aquele instinto da fome, né? Quando você vai no supermercado com fome, certamente você vai comprar itens lá que você não precisava e que você não havia planejado. Então, esse é um exemplo muito, muito simples, mas muito verdadeiro. Ele atrapalha a nossa racionalidade, o nosso planejamento, e nos faz consumir mais do que deveria nesse pequeno exemplo. Mas tem outros fatores, outros gatilhos também, que nos fazem tomar decisões, às vezes, de maneira errada. Então, por exemplo, existe o efeito manada, né? E também aceitação social. Muitas pessoas tomam decisões financeiras porque o seu grupo de amigos, de conhecidos, também está tomando. Então, quando você vai morar numa região, por exemplo, que o patamar de vida é maior do que o que você poderia estar vivendo naquele momento, toda aquela vizinhança, aqueles novos amigos que você vai ter ali no prédio, por exemplo, eles vão ter hábitos naturalmente proporcionais àquela região que eles moram. Então, são pessoas que, de repente, podem, todo final de semana, almoçar fora, viajar com frequência em todo feriado, e você, como faz parte daquele grupo, para ser aceito socialmente, acaba se sacrificando e tomando decisões de participar desse ambiente, desse hábito de consumo que, às vezes, não está condizente à sua realidade financeira. Isso é apenas mais um exemplo, né? Os filhos nossos. Poxa, eu vou colocar meu filho aqui numa escola muito legal, eu vou fazer um sacrifício aqui para pagar essa mensalidade para esse meu filho, apesar de estar muito acima do meu orçamento, mas eu vou fazer esse sacrifício. E os coleguinhas dos seus filhos, às vezes, têm um celular de última geração, e o seu filho também, para participar daquele meio, vai pedir também um celular de última geração. E aí essa pressão social de aceitação pode nos levar a tomar decisões que nos atrapalhem, né, na nossa organização financeira. Existe um outro exemplo, que é a ancoragem. A ancoragem é a questão da comparação. Então, quando você vê, por exemplo, um celular você vê numa propaganda, vê numa loja, um celular de R$8.000. Quando você vê do lado um celular de R$2.500, vai te parecer que é barato. Poxa, esse celular aqui está bem mais em conta, porque o outro é R$8.000. Tem um exemplo também muito legal, que é o da pipoca lá no cinema. Você chega no cinema e vai comprar uma pipoca. Tem a pipoca pequena, a média e a grande. Às vezes a pequena é R$12, a média é 16 e a grande é 17. E a pessoa fala assim, poxa, a diferença da média para a grande é só R$1. Então eu vou levar a grande. E você compra, às vezes, um pacote gigantesco, num valor muito alto, porque na sua cabeça, a comparação que você fez com a pipoca média, a diferença era só de R$1. Só que isso é uma estratégia que nos leva a consumir no item mais caro. Então, é mais um exemplo que nos pega, né, de surpresa. O combustível hoje está aqui no Rio de Janeiro, está mais de R$6. Então, quando ele estava a R$5, ou se ele chega a R$7, depois abaixa para R$6, por exemplo, eu posso achar que aquele R$6 ficou barato, porque eu comparava com o valor anterior, que era mais alto. Mas R$6 já é um valor elevado. Então, a nossa mente ela é induzida a fazer comparações constantemente e relativizar o que é caro e o que é barato. Se você vai numa loja onde todas as camisas, na média, custam, por exemplo, R$200, e você acha uma camisa por 150, você vai achar que é uma camisa barata e vai querer comprar para aproveitar uma oportunidade. Só que aquela camisa ela não é necessariamente barata.
ela ficou parecendo ser barata porque ela estava ao lado de outras camisas bem mais caras. Então, até a nossa decisão do ambiente que a gente vai morar, das lojas que a gente vai frequentar, é super importante você se adequar bem no seu padrão de vida naquele momento, para que você entre em lojas que tenham uma faixa de preço de fato condizente com o seu padrão de vida. Então, são algumas coisas que o mercado faz com que a gente acaba caindo em verdadeiras armadilhas, né? Um outro exemplo é aquele senso de oportunidade. Tem aquele Black Friday, né? Poxa, tem uma oportunidade, uma super promoção, eu não posso perder. Às vezes eu não estou nem precisando do item, mas só de querer aproveitar aquela oportunidade, eu compro o produto e, em alguns casos, nem promoção era apenas um cartaz que chamava atenção para uma super promoção, mas que o preço, na verdade, não era tão diferente de épocas diferentes de promoção. Então, essas questões nos levam a tomar decisões, como eu comentei, muitas vezes de uma maneira equivocada, e a gente atrapalha, né, faz com que atrapalhe o nosso planejamento financeiro, uma vez que a gente se deixa cair nessas armadilhas. Então, esse é o primeiro passo aqui da gente entender como a nossa mente funciona, para então a gente poder partir para dicas, né, de como fazer para a gente, de fato, organizar isso, né? Então, na frente aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dicas também. Excelente, Daniel. Tomar cuidado com as navegações da internet aí sem intenção e a gente acaba caindo nos sites de compra, né? Bom, Beth, parece que é um padrão, de fato, que para adquirir patrimônio, as famílias brasileiras se endividem. Não por acaso, 67% das famílias estão endividadas. Mas o crédito, ele pode ser bem-vindo em algum momento? O que você recomenda numa situação de decidir quando usá-lo? Então, Bárbara, na verdade, as pessoas, às vezes, confundem empréstimo, não entendem muito bem o mecanismo de um empréstimo. Quando você vai morar num apartamento que não é seu, você paga um aluguel todo mês por esse apartamento. E, no final, você tem que devolver o apartamento para o dono do apartamento. O empréstimo é exatamente a mesma coisa. Se você não tem dinheiro para comprar alguma coisa, você pega dinheiro emprestado, ou seja, você aluga esse dinheiro e você tem que devolver, além do dinheiro que você alugou, você tem que devolver também, você tem que pagar também o aluguel desse dinheiro, que são os juros. Então, além do valor principal, você tem que pagar juros. Eu vejo assim, as pessoas muito empolgadas para pegar um empréstimo, para comprar alguma coisa, e não se incomodando muito no momento de pegar esse empréstimo, de olhar, né, se ela vai ter condição, dentro do orçamento dela, de pagar tanto esse valor principal quanto os juros, né, que são o aluguel do empréstimo. Esse é um ponto que é importante, né? Então, o primeiro ponto, antes de pegar o empréstimo, é muito importante que a pessoa faça uma boa avaliação do planejamento dela, tenha uma boa noção, né, do orçamento dela, de quanto que ela gasta por mês, para avaliar se aquela prestação de empréstimo ela vai conseguir dar conta de pagar. Esse acho que é o principal ponto com relação ao empréstimo, mas além disso é bom que seja feita uma avaliação, né? Existem empréstimos que são verdadeiros investimentos e existem empréstimos que são simplesmente estimulados aí pelo que o Daniel falou, né? Pela vontade de fazer parte daquele grupo. Então, por exemplo, eu tenho um carro que me atende bem a minha família, mas o meu vizinho comprou um outro carro muito mais bonito, mais moderno, e aí eu pego um empréstimo para pagar para comprar, né, para trocar de carro, fico com um carro que eventualmente tem um IPVA muito mais caro, tem um valor de seguro muito mais caro, quer dizer, além de ter que pagar mensalmente, né, tanto o principal quanto que eu peguei emprestado, quanto os juros, eu ainda preciso pagar um monte de outros valores adicionais, né, que talvez eu não tenha me preparado para isso, e talvez, assim, nem seja tão importante para mim, naquele momento, adquirir aquele carro. Por outro lado, se eu vivo de aluguel, eu vejo uma boa oportunidade de comprar aquele imóvel onde eu vivo, um outro imóvel, eu pego um empréstimo, pago, né, compro o imóvel, né, e vou pagando
mensalmente o valor daquele empréstimo com juros. Mas, por outro lado, eu acabo tendo um ganho, porque se eu estivesse pagando aluguel, no final eu teria que devolver o apartamento, porque ele não é meu, eu estou pagando um aluguel. No imóvel que eu estou comprando, eu estou pagando parcelas mensais, mas no final do financiamento, o imóvel é totalmente meu. Então, é muito importante fazer esse tipo de avaliação, né? Para que eu quero esse empréstimo e se, de fato, né, ele é importante para mim. Se eu não posso esperar um pouco e juntar o dinheiro para poder pagar. Você fazendo um bom planejamento, né, um bom planejamento financeiro, você consegue, né, guardar um pouquinho daquele valor, vai fazendo economias, usando aí até essas dicas do Daniel, né, avaliando se você realmente precisa comprar tantas coisas que você compra hoje, aí isso vai te permitir fazer uma poupança, e no final vai ser menos uma preocupação, porque você vai comprar o bem sem precisar pegar um empréstimo. Agora, não tem problema nenhum pegar um empréstimo, desde que, se a pessoa assim quiser, né, desde que ela faça esse planejamento, que ela avalie realmente, né, se ela vai ter condição tanto de pagar o valor das prestações, quanto o que vem, né, junto com aquele novo bem que ela está comprando.